Você quer saber como que investe na Europa de forma que você não vai precisar colocar seu dinheiro lá nos Estados Unidos ou na Europa diretamente? Aqui no Brasil mesmo você consegue investir nas principais empresas europeias, beleza? Então eu vou te mostrar isso no vídeo de hoje. Bom, meu nome é Bruno Rabelo e você tá no canal Enriquecer de Verdade. E se você não me segue lá no Instagram, já vai lá e segue, que eu solto todo dia também muito conteúdo nos stories, no feed, passo muito Reels. Então se você me acompanha só aqui no YouTube, considera também lá no Instagram e aprender um pouquinho mais, fechou? Bom, a maneira que eu vou te explicar aqui como é que faz para você investir lá na Europa é por meio do ETF chamado EURP11. É um ETF da XP Investimentos, que ele replica o índice lá da Europa com algumas empresas europeias. Então se você está querendo internacionalizar sua carteira, né, se expor a ativos fora do país, essa é uma boa maneira de você fazer. Bom, e como que esse ETF replica esse índice? É basicamente dessa maneira. Ele pega e investe em outro ETF americano, ou seja, a XP está aqui, criou um fundo de investimento, né, um ETF. E aí ela investe em um ETF que já estava feito lá nos Estados Unidos, chamado IEUR. Ou seja, esse ETF ele vai replicar o índice lá das empresas europeias. O nome desse ETF é iShares Core MSCI Europe ETF. Ou seja, esse ETF vai replicar aquele índice lá da Europa. As maiores empresas de lá você vai estar comprando de forma indireta aqui no Brasil. Então, se você tem uma corretora lá nos Estados Unidos, é melhor você investir direto lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Porque às vezes você vai estar pagando taxa de administração duplicada, porque você vai investir no ETF aqui, que investe no ETF de lá, que investe nas empresas da Europa, entendeu? Então, às vezes é melhor você já cortar esse caminho e investir diretamente lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Mas se você não tem essa conta, eu vou te explicar direitinho as particularidades do EURP11. Então, vamos lá, que o foco do vídeo de hoje é falar sobre o EURP11, o ETF da XP. Mas, igual eu te falei, se você tem uma conta lá, vai por lá que é melhor. E como que funciona esse índice, né? Como funciona esse ETF? O índice é composto da seguinte maneira. O índice, ele pega lá 1.007 empresas e as empresas que têm maior valor de mercado têm a maior posição dentro desse índice. Então, uma empresa que tem 5 bilhões de valor de mercado, ela tem uma posição dentro do índice maior do que uma empresa que tem 20 milhões de valor de mercado, entendeu? Então, ele é composto dessa maneira. Já as taxas que você paga aqui no Brasil é de 0,3% ao ano, mas a taxa indireta que você paga lá do ETF dos Estados Unidos, que é mais de 0,1% ao ano. Então, dá um total de 0,4%, tá dentro aí do mercado, tá show, as taxas não tá muito cara, tá tranquilo. Já em relação aos dividendos distribuídos, aqui no Brasil não é distribuído dividendo algum por ETF, mas lá nos Estados Unidos sim. Então, o dividend yield do ETF IEUR é de 2,02% ao ano. Então, esses dividendos que aquele ETF americano paga aqui para o Brasil, ele fica retido e vai ali para o caixa da empresa para ela fazer novos aportes e tudo mais. Porque não é distribuído dividendos, então vai simplesmente para o caixa. E agora vamos falar um pouco mais sobre o índice europeu, que é o seguinte. Há 5 anos, o índice cresceu apenas 10%. Mas se você pegar 10 anos atrás, o valor que o índice está valendo hoje, né, a posição que ele está hoje, é basicamente a mesma coisa do que há 10 anos atrás. O que aconteceu foi o seguinte, ele caiu bastante e aí de 5 anos para cá cresceu 10%. Só que por que isso está acontecendo? Lá na Europa as empresas estão muito sólidas, muito estagnadas. Então não é um índice que você fala assim, caraca, eu vou botar meu dinheiro aqui, meu dinheiro vai valorizar muito. Não, porque não é um continente, né, emergente. É um continente que já tem empresas sólidas, uma população que já é educada financeiramente, então, sabe, tem um consumo definido, já consegue lidar mais com o dinheiro, não é igual aqui no Brasil ou países emergentes que ninguém tem controle com o dinheiro, investe tudo, então o consumismo toma conta da população, as empresas estão em crescimento. Agora lá na Europa não, é um pouquinho mais diferente, então você tem que tomar cuidado ao investir nesse índice, porque às vezes você está investindo pensando que é de um jeito, mas é de totalmente diferente. E aí você está vendo agora aparecendo na tela os principais países que esse ETF investe, e o primeiro é o Reino Unido com 25% de posição, o segundo a França, depois vem a Alemanha, depois Suíça, depois Holanda, depois vem Suécia, Itália, Espanha, Dinamarca e Finlândia. Essas são as principais posições, os principais países de investimento. Então assim, você pode ver que está bem diversificado, na Europa tem bastante países, e esses daí são os que posições mais relevantes dentro desse ETF. E agora os principais setores, você pode ver ali que em finanças tem 18% do ETF, setor industrial com 14%, consumo cíclico com 13,69%, assistência médica, né, serviços médicos 12,81%, consumos não cíclicos 11,45%, materiais básicos 8,47%, setor de tecnologia ali com 8,27%, setor de energia com 4,87%, serviço de utilidade pública ali com 4,12% e serviço de telecomunicações com 2,61%.
1%. Então você vê que é bem distribuída, bem diversificada esse ETF, você vai estar investindo em vários países, vários setores diferentes e várias empresas. E eu trouxe aqui também algumas empresas famosas que você provavelmente deve conhecer e que estão dentro desse ETF. Algumas aí que com certeza você deve conhecer, que é a Juventus, Nestlé, Air France, Electrolux, a Domino's, Aston Martin, Unilever, L'Oréal, Adidas, Santander, Volkswagen. Então assim, essas são só algumas das empresas grandes que estão dentro desse ETF. Lembra, são 1.007 empresas ao todo dentro desse índice. Então tem muita empresa grande, muita empresa que é maior que essas daqui até. Essas aqui são algumas que eu trouxe que são conhecidas, mas tem várias outras conhecidas também. Então assim, você tá vendo que é um ETF bem sólido, um ETF bem diversificado, bem seguro. Então não tem muito risco assim de você colocar seu dinheiro. Às vezes pode ter uma variação, a Europa tá indo mal, então começa a cair. Mas são empresas realmente sólidas e bem consolidadas, beleza? Então assim, você pode ver que é bem tranquilo de investir. Mas aí você me pergunta, Bruno, vale a pena ou não investir nesses ETFs? E eu acho que pra mim não vale a pena, porque é o seguinte, o que eu quero investir agora não é em empresa sólida, empresa que vai pagar um dividendozinho, empresa que não vai crescer muito, empresa que eu vou me tornar sócio a longo prazo. Eu quero ser sócio de empresas agora, por exemplo, startups, small caps, empresas que estão querendo crescer, que tem um potencial de crescimento, empresas growth, sabe? Empresas que às vezes vão pegar o lucro dela, os dividendos, vão reinvestir no próprio negócio, ao invés de distribuir com seus acionistas. Eu acredito em empresas mais assim por conta da minha idade também, por conta que eu tô novo. Então eu acredito que ao longo prazo essas empresas vão valorizar muito mais do que, por exemplo, uma Ambev, que já está muito mais consolidada, não tem um potencial muito grande de crescimento. Então por isso eu acho que às vezes eu prefiro mais investir em empresas pequenas, small caps, do que em empresas muito sólidas. Mas ao longo do tempo, por exemplo, se eu já tivesse uns 30, 40 anos, minha posição ia mudar totalmente. Eu nem queria correr tanto risco igual eu corro hoje em dia, entendeu? Eu vou querer um investimento mais seguro, investimento mais tranquilo, que eu me sinto feliz e me sinto calmo investindo nessas empresas. Então, por isso que vai muito do que você está querendo agora. Se você quer empresa sólida, em tudo tranquilo, empresa já consolidada, às vezes esse ETF é bom para você. Agora, para mim, se você for o meu caso também, investimento, quando você já é um pouco mais novo e quer correr mais risco, não faz muito sentido. Mas fica a sua opinião aí, o que você preferir você faz com o seu dinheiro, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui, compartilha com amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho também, né? Toda vez que sair vídeo novo você ser notificado, e comenta aqui abaixo o que você achou, alguma dúvida, alguma pergunta que você tiver, pode mandar que eu vou responder geral, beleza? Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.